Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o resultado da Simpar, né? Essa empresa que é uma holding que controla diversas empresas. Então vamos comentar sobre o resultado dessas empresas e também o resultado em conjunto da Simpar. Tá? Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você tiver interesse em aprender a investir, aprender a selecionar boas empresas que vão prosperar no longo prazo e fazer a bola de neve dos juros compostos trabalhar a seu favor, eu tenho uma mentoria onde eu te ensino a escolher essas empresas, tá? E também tenho uma consultoria para você que não tem tempo ou não tem interesse em escolher empresas, mas que quer ter uma carteira de investimento personalizada para você de acordo com seus objetivos de investimento, seja para aposentadoria, seja para viver de dividendos, seja para crescer o seu patrimônio principal, enfim, a gente monta uma carteira na consultoria de investimento. Partindo agora para o vídeo, vamos comentar um pouco do resultado do terceiro trimestre. Antes de mais nada, se inscreve aqui, tá? Deixa seu joinha, que é difícil ver o pessoal comentando no detalhe essas empresas, né? Especialmente essas small caps, que é o caso aqui da Simpar, tá? Então, agora sim, partindo para o vídeo, resultado do terceiro trimestre de 2022. Esse resultado saiu dia 10 de novembro, estou gravando agora dia 16 de novembro, então estou com 6 dias aí de delay, mas tudo isso porque eu estava buscando aí entender melhor o resultado para trazer no detalhe para vocês. Então, alguns destaques aí do terceiro trimestre, tá? Lembrando que esse resultado aqui, esse documento vocês encontram lá no site de RI da empresa, né? Então, acessa aí RI, Relações com Investidores da Simpar, vocês vão encontrar esse documento aqui. Beleza? Então, alguns destaques do terceiro trimestre consolidado, tá? Partindo aqui para o EBITDA recorde de 1,9 bilhão, né? Então, realmente um EBITDA muito expressivo, de 66% de crescimento na comparação anual, né? A Simpar aí que controla a JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Automob, BBC e CS Infra. Essas empresas, a Simpar é uma holding que controla essas empresas de alto crescimento, tá? E é natural ver esse crescimento aqui na holding, tá? Então 66% de crescimento é um crescimento muito elevado, né? Principalmente na comparação anual. Beleza? A receita atingiu 7,6 bilhões, né? Um crescimento de 73% de ano contra ano, né? Se a gente anualizar esse resultado, dá 30 bilhões, então realmente uma receita bem expressiva. Receita líquida de serviços, né? Então 5,9 bilhão, um crescimento de 78%, né? Anualizando esse resultado daria aí 21,6 bilhão, então bilhões, né? Melhor dizendo. Então resultado também bem expressivo. O EBITDA do último trimestre, então 1,9 bilhão, então falamos aí, crescimento de EBITDA muito expressivo, né? Com uma margem de quase 36%, então, bem bacana isso, tá? Se a gente anualizar esse resultado, daria aí 7,8 bilhões de reais, tá? Então, realmente aí, depois vamos fazer alguns cálculos para a gente entender se a empresa está barata ou não. Lucro líquido de 111 milhões, né? Uma queda aí de 71%. Já vamos falar o que está acontecendo, por que esse lucro caiu bastante, sendo que o EBITDA e a receita cresceram muito, tá? Anualizado, esse resultado daria aí 444 milhões. Beleza, pessoal? Então, num primeiro momento, a gente já pode ver que o lucro caiu 71%, mas com crescimento de EBITDA e crescimento de receita. Já vou falar por que caiu, tá? Alavancagem, né, dívida líquida sobre EBITDA em 3,5 vezes, então realmente uma empresa bem alavancada, tá? Ela teve uma queda aí um pouco de alavancagem nesse trimestre, né, e 3,1 vezes sobre o EBITDA do terceiro trimestre, o EBITDA anualizado do terceiro trimestre de 2022. Tá? Então teve uma queda aí no no dívida líquida sobre EBITDA, se a gente anualizar esse resultado EBITDA, beleza? Então, em termos de alavancagem, ainda assim é uma alavancagem alta, tá? E isso vai impactar bastante, especialmente nesse caso em que os juros estão mais altos. CAPEX, né? Então investimentos aí líquidos nos últimos 12 meses de 13 bilhões, né? Uma alta aí de 93% na comparação ano contra ano, né? O ROIC, né? Retorno sobre capital investido nos últimos 12 meses, de quase 14%, um aumento aí de 1,1 pontos percentuais. Não é um ROIC tão alto se a gente olhar para a holding, mas depois vamos olhar para as outras empresas, as controladas, tá? Vou pular algumas partes, tá? Não quero ser... o objetivo desse vídeo não é ser uma apresentação da Simpar, e mais comentar um pouco dos resultados
especificamente, tá? Então, se você tiver interesse em conhecer a Simpar, tá? Dá uma olhada nesse documento ali com maiores detalhes, beleza? Então, chegamos na primeira empresa controlada da Simpar, a JSL, né? Eles botam aqui contínuo crescimento com disciplina na precificação e melhoria operacional, tá? A gente consegue ver o crescimento da receita, né, de empresas adquiridas pela JSL e pela própria JSL. Reparem aí que ela teve um crescimento frente ao terceiro trimestre de 21 de 32%. Então, realmente é um crescimento bem expressivo, tá, da JSL. Se a gente pegar esse resultado e anualizar, teria aí uma receita de 7,4 bilhões. Então, uma receita bem expressiva, beleza, pessoal? Receita total líquida, né? Receita líquida total de 1,6 bi, de crescimento de 38%. EBITDA, quase 300 milhões, né? Um aumento aí de 51% no ano contra ano e 19% de 19% com 1,8 pontos percentuais do ano contra ano. Ah, tá, desculpa, 19% de margem, tá? Melhor corrigindo aqui. Então, com 1,8 pontos percentuais de margem. Então, aumento no EBITDA total e também melhoria na margem. Lucro líquido de 42 milhões, uma queda aí de 38% no ano contra ano e 2,6 pontos percentuais aí a margem do lucro líquido, uma queda de 3,2 pontos percentuais se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, beleza? Se a gente anualizar, né, falar um pouco mais devagar, se a gente anualizar o lucro líquido, daria aí um resultado de 169 milhões, beleza, pessoal? Então, queda bem expressiva no lucro, pelo mesmo motivo que a gente vai falar da Simpar, beleza? Aqui ele bota aqui capacidade de investimento para atender a busca crescente dos clientes por excelência na execução e segurança operacional, né? Nível recorde de margem EBITDA no trimestre, disciplina na precificação, gestão de custos e otimização de base de ativos, focos em contrato com maior rentabilidade. Então, provavelmente, eles devem fechar aqui contratos com prazo de duração menor, mas que tragam uma rentabilidade maior, né? E eles destacam aqui também 590 milhões de novas receitas contratadas no terceiro trimestre de 22, tá? E 2,7 bilhões nos 9 meses de 22. Então, bem bacana o resultado da Movida, apesar de queda no lucro, tá? Depois vamos entender melhor sobre a alavancagem e por que isso está impactando aqui, tá? Movida, né? Então, segunda empresa do grupo JSL, não, do grupo Simpar, tá? Movida, que eu inclusive fiz um vídeo recentemente aqui no canal, então se você tem interesse em conhecer melhor sobre a operação da Movida, bota aqui no YouTube, tá? Movida Mateus Invest, vocês vão ver que eu fiz um vídeo bem detalhado sobre o último resultado trimestral da Movida. Destaque aqui do terceiro trimestre de 22, receita líquida total de 2,6 bilhões, um aumento de 66% na comparação anual, e se a gente analisar essa receita, daria aí mais de 10 bilhões, então realmente um crescimento, né? A gente consegue constatar que a Simpar é realmente aí uma holding de crescimento, muito diferente da Itaúsa, né? Que é uma holding aí basicamente do Itaú, que é um banco que não cresce muito, então a Simpar bem diferente mesmo da Itaúsa, inclusive acho que é bem mais interessante que Itaúsa. EBITDA, né, somando aí 925 milhões no trimestre, se a gente analisar, daria aí quase 4 bilhões, 3,7 bilhões de EBITDA anual, um aumento de 51% na comparação anual, com margem aí bem gorda, né? Margem EBITDA da Movida de 76,8%, inclusive tendo uma queda aí de 7,2 pontos percentuais na margem. O lucro líquido da Movida, 94 milhões, uma queda de 64%, frente ao mesmo trimestre do ano passado, tá? Também sendo impactado aí por conta da taxa de juros, já vamos explicar melhor, e uma margem líquida de 3,6%, tá? Uma queda aí de 12,9 pontos percentuais na margem. Resultado analisado do lucro líquido, 375 milhões. Olha como teve um crescimento realmente muito forte na receita líquida, né? Então, se a gente comparar com 2021, um aumento de 66%, e no terceiro tri de 20 para 21, um aumento de 52%. Então, assim, já perdeu totalmente a comparação com 2020, tá? Realmente é uma empresa completamente nova, a Movida, né? Um outro patamar, uma outra operação, né? A frota deles é realmente uma frota muito interessante, né? Eles botam aqui frota mais nova do setor com apenas 9 meses de idade média.
o RAC, né? Explico lá no vídeo de Movida eu explico o que é o RAC, o que é o GTF, mas a diária média recorde de 139 milhões e 2 milhões de novos CPFs nos últimos 2 anos, então conquistando e fidelizando novos clientes. Bem bacana, tá? Tem gente que acha que a JSL é a joia da coroa da Simpar. Na minha humilde opinião, eu gosto muito da Movida, eu acho que a Movida, para mim, é o melhor negócio que eles têm dentro da Simpar. O GTF, né, volumes de diários expande 38% no terceiro TRI de 21, frente ao terceiro TRI de 21, totalizando 8,6 milhões no terceiro TRI de 22. Então, um volume de diárias bem expressivo no GTF, né? E os seminovos aí, o ticket médio recorde natural, tá? Agora eles estão começando a vender a frota que foi adquirida durante a pandemia. Então, e a gente sabe que na pandemia teve uma explosão no preço dos veículos. Então, ticket médio recorde de R$71 mil, né? Com 20 mil veículos vendidos no terceiro TRI de 22. Acho que inclusive esses 20 mil aqui deve ser um recorde para a Movida de venda de seminovos no trimestre. Então, partindo agora para o terceiro resultado das controladas aqui da Simpar, da Vamos, né? Vamos aí, empresa de logística, eu acho. Então, o resultado da Vamos, receita contratada, vamos começar falando com receita, tá? Um aumento de 66% frente ao mesmo período do ano passado, totalizando 1,4 bilhões de receita. Se a gente anualizar esse resultado, daria aí 5,5 bilhões de receita, um resultado bem expressivo de receita para Vamos, tá? O EBITDA, 554 milhões de EBITDA, muito forte o resultado, um aumento de 90%, tá, de um ano contra o outro, e 42,8% de margem, né, inclusive um aumento aí de 6,4 pontos percentuais frente ao ano passado. Repare que o EBITDA dela também é bem grande, né? Então 2,2 bilhões de EBITDA. Se a gente pegar o EBITDA da Movida é de 3,7 bilhões e o EBITDA da JSL de 1,2 bilhões, já dá um resultado aí bem expressivo para o grupo Simpar. Lucro líquido, 150 milhões, né, um aumento aí de 35% na comparação anual e 10,9% de margem, né, com uma queda de margem de 2,5 pontos percentuais. Esse resultado anualizado daria aí 600 milhões de lucro, beleza? Bem bacana. Olha só o backlog, ou melhor dizendo, receita futura contratada, um aumento bem expressivo do grupo Vamos, beleza? Então saiu de 2,1 bi para mais de 12,5 bi agora no resultado do terceiro TRI de 22. Então, um aumento muito expressivo na Vamos. Tem gente que prefere a Vamos do que a Movida, particularmente eu gosto mais da Movida por ser um pouco mais estabelecido. Mas, cada um tem seu gosto. Destaque aqui também para o ROIC e para o ROI, né? O ROIC de 15,8 pontos percentuais, bem bacana, e o ROI, retorno do seu patrimônio, de 18,5 pontos percentuais, né? Então, até agora a gente está vendo aí resultados muito fortes, tanto na Vamos, na JCL e na Movida, né? No caso da Vamos aqui, ela não teve uma diminuição no lucro, tá? Que foi o que aconteceu na Movida e também na JSL. Próxima empresa, a Automob, né? A gente já vê aí que é uma empresa um pouco menor do que as outras, tá? Ela tem uma receita aí de 1,4 bilhão, tá? 5,7 vezes maior após aquisições, então realmente um resultado que mudou bastante nos últimos meses, nos últimos trimestres, né? E se a gente analisar esse resultado, daria aí 5,8 bilhões anualizado de receita. O EBITDA, 87 milhões, então a gente vê que tem uma margem bem mais apertada, né? Então 6% de margem EBITDA, se a gente comparar com o EBITDA da Vamos, aí 42% de margem, da Movida 76% de margem e da JSL 19% de margem, a gente vê que realmente a Automob, né, que ela trabalha aí com... é uma concessionária, basicamente, que trabalha com essas marcas aí. Ela realmente tem uma margem muito mais apertada de EBITDA, beleza? Então, o EBITDA de 87 milhões, anualizando esse resultado, daria aí 348 milhões. Então, vem crescendo bastante também, mas bem interessante esse resultado da Automob. Lucro líquido de 23 milhões, com uma margem de 1,6 pontos percentuais apenas, né? Então, realmente um lucro bem
apertado frente à receita. Então reparem aí que ela tem 1,4 bilhões de receita e 23 milhões de lucro. Né? Esse resultado analisado daria 91 milhões. Né? Repare como ela teve essas aquisições. Então, antigamente aí 0,9 milhões, melhor dizendo, 900 milhões de receita, saltando aí depois das aquisições, né, do segundo tri da Sagamar, depois da UAB Motors, depois da AutoStar e depois da Grupo Green, né, a receita saltou de 0,9 para 5,3 bilhões de receita. Bem interessante. Eles destacam aqui grande potencial de consolidação, conclusão de aquisições, número de carros usados vendidos no varejo cresce 17% de um trimestre com o outro, com foco na rentabilização da área de vendas e diluição das despesas fixas. Então, provavelmente, né, aquelas aquisições aí para criar sinergia dentro da empresa, né, compraram várias empresas e agora querem reduzir, deixar a empresa mais enxuta para melhorar a margem, melhorar o lucro, enfim. Né, um movimento bem comum quando a gente trabalha com aquisições. Início da captura de algumas sinergias básicas, né, e aqui falando de sinergia também, enfim. Achei bem interessante, mas ainda assim uma empresa muito menor dentro do grupo Simpar. Banco BBC, né, o banco múltiplo aí, acelera, enfim. Aqui o Banco BBC é um banco realmente muito pequeno, acho que não cabe a gente ficar gastando sola, digamos assim, em cima desse ativo. Né, é um banco que teve somente 16 milhões de receita, tá? Nada muito expressivo, teve um aumento bem expressivo na carteira de crédito e tudo mais, mas né, ainda assim um negócio muito pequeno dentro da Simpar. CS Brasil, né, GTF com mão de obra cresce 30% na comparação anual, receita líquida 149 milhões, um crescimento de 7% de um ano contra o outro, EBITDA de 53 milhões, um aumento de 89% de um ano contra o outro, então bem bacana essa parte aqui, e lucro líquido de 4 milhões, uma queda de 34% de um ano contra o outro, com 3% de margem. Então, realmente, CS Brasil e Banco BBC são empresas bem menores dentro do grupo Simpar. Tá? Agora, um destaques financeiros consolidado, né, que é o que importa de verdade. Né? Agora, vamos olhar dentro de todas as empresas como é que está o resultado financeiro, somando todas elas. Então, receita recorde, né? Saindo aí de uma receita de quase 4 bi em 2021, terceiro tri de 21, para agora 6,9 bi. Então um aumento de 74% de receita, realmente um aumento muitíssimo expressivo de receita. Tá? E estão falando assim, não só da própria Simpar, mas assim, de todas as controladas, a gente vê que tem uma expansão bem grande em todas as operações das controladas. Tá? Nos 9 meses, né, se a gente pegar o acumulado dos 9 meses de 21 contra 22, também um aumento de 74%. E agora, né, se a gente analisar essa receita, daria aí 27 bilhões de receita, uma receita bem expressiva. O EBITDA, né, resultado operacional da empresa, recorde também, saiu de 1,1 bi para agora quase 2 bi, 1,9 bi, né, com margem, com uma queda na margem, uma queda de 30, saiu de 38 para 35, 36 praticamente, né, perda de margem, mas aumento de ganho pelo tamanho da operação. Então, um aumento aí de 66% no EBITDA do trimestre, né? Então, frente ao mesmo período do ano passado, um aumento de 66%. De 9 meses, um aumento de 86%. Então, saímos de um EBITDA acumulado em 9 meses de 2,7 para 5,1. Então, realmente um aumento bem expressivo de EBITDA. E se a gente analisar esse resultado, daria 7,7 bilhões de EBITDA. Tá? O EBITDA também vai mostrar mais ou menos esse mesmo cenário. Então, pulando agora para o lucro líquido. Né? O lucro líquido teve um aperto gigantesco na margem. Tá? Então, a margem saiu de 9,6% para agora 1,6%. Tá? Com certeza, isso aí teve um impacto de dívida, já vamos explicar. Tá? Então, o lucro saiu aí de 381 milhões para agora 111 milhões, uma queda de 71%. Mesma coisa acontece nos 9 meses acumulados, né? Então teve uma queda de 30% se a gente pegar o período acumulado de 9 meses, e o anualizado daria aí um lucro de 444 milhões com apenas 1,6% de margem. Tá?
O que acontece agora? Por que teve essa diminuição muito expressiva no lucro, né? Então falamos do lucro de Movida, que caiu bastante, falamos do lucro de JSL, que caiu bastante. Tá, isso obviamente trouxe o resultado da Simpar para baixo. E o que aconteceu basicamente foi esse endividamento da empresa, né? A gente sabe que a Simpar e as controladas são bem alavancadas, tá? Então, por exemplo, a Movida aí tem 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é uma alavancagem bem considerável. E quando a taxa de juros sobe, né? Então quando a taxa de juros saiu lá de 2%, lá no ano retrasado, para agora 13,75%, quase 14%, o custo dessa dívida ele é muito mais expressivo. Então, a operação da empresa, por mais que ela tenha melhorado, né, esse custo ele subiu bastante, o que acaba comprimindo as margens. Tá? Então, se a gente for pegar aqui o consolidado da dívida, o prazo médio da dívida é de 7 anos, no caso da Simpar aqui, tá? Melhor dizendo, do consolidado do grupo, do caso da holding, de 9 anos, né? E ela tem uma cobertura da dívida de 4,9 vezes no consolidado e 10 vezes na holding. Então, assim, por mais que tenha um endividamento bem grande, ela ainda assim tem um caixa muito sólido e ela vai conseguir cobrir, sem sombra de dúvidas, pelo menos nesse curto prazo aí. Vamos dizer, olha só, assim, tem até os vencimentos da dívida, né? Então, até julho de 23, 1,2, aí 2024, 3,1, depois 6,1, depois 7,4. Então, quer dizer, lá em 2026 começa a vencer 7 bilhões de dívida, né? Aí a gente tem que acompanhar como é que está a operação da empresa. Tá? É interessante entender, né, que esses movimentos de queda de lucro com alta de Selic é bem natural esse movimento, tá? Então nada muito que preocupe, só que a curto prazo a gente vai ver, né, o resultado sendo depreciado pelo custo da dívida. Então isso é bem normal, tá, pessoal? Então não se assustem quando vocês verem aí uma manchete falando, Simpar cai 71% no lucro, né? É bem natural, esse movimento já era bem esperado, imagino que em grande parte pelos analistas, tá? Então não se preocupem com o resultado, com relação ao resultado do lucro líquido. O que a gente deve favorecer agora é o resultado operacional, que realmente acompanhar mais de perto, realmente o resultado operacional vem muito forte, beleza? Agora falando um pouco sobre o CAPEX, né, investimentos e tudo mais, a empresa ela investiu aí 3,1 bilhões nesse trimestre, é um resultado 40% maior, né? Então 1,4 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. E no anualizado, né, nos 9 meses de 22 já chegou aí, já chegou aí 9,3 bilhões de CAPEX, né? Então realmente aí um crescimento muito expressivo nos investimentos do Grupo Simpar, né? E a alavancagem, né, reparem como ela vem caindo nos últimos anos. Então lá em 2016 ela tinha 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA e agora caiu aí para um patamar bem razoável para 3,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA quando a gente anualiza esse EBITDA agora do terceiro tri. Então é uma dívida alta? É uma dívida alta. Já foi uma dívida muito maior, mas com certeza é uma dívida aí que existe espaço para a empresa trabalhar mesmo nesse patamar. Beleza, pessoal? Crescimento de rentabilidade, né? Agora a gente olha o ROIC, retorno sobre capital investido, Return Over Invested Capital, saiu de 9% lá de 2018, né? E repare como ele vem crescendo, agora chegou aí a 13,9% de ROIC neste terceiro tri de 22. Desculpa, somando os últimos 12 meses até o terceiro tri de 22. O ROI também bem expressivo, né? Saiu da casa dos 15 para agora 18, uma queda do terceiro tri de 21 para 22, mas ainda assim nada que preocupe, beleza? Eles falam um pouco sobre posicionamento e tudo mais. No mais, pessoal, é isso, tá? O que eu acho de Simpar? Acho que é uma empresa que... vou fazer um cálculo aqui, tá? Vamos usar calculadora, vou fazer uma matemática de padeiro, tá, pessoal? Se a gente pegar esse EBITDA de 1,9, né, e analisar, daria aí 7 bi de EBITDA. Vamos pegar quanto que a Simpar vale hoje no mercado. SIMH3. Hoje a Simpar vale aí 6 bi no mercado, tá? Então, assim, só de EBITDA ela já tem mais do que ela vale no mercado. Obviamente que temos que somar a dívida. Quanto é que estava a dívida total aqui?
fazer um cálculo bem... Dívida líquida total bruta com líquida. Dívida líquida, 24 bi. Então vamos lá, 7,7. Então temos 24 mais 6,5 dividido por 7,7. É uma empresa que está negociando aí a 4 vezes EBITDA. Então é muito barato, tá? Considerado todo o crescimento do Grupo Simpar. Eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Obviamente que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? É importante que vocês entendam no detalhe como é que funciona a JSL, como é que funciona a Movida, como é que funciona o Grupo Vamos, como é que funciona aquelas outras empresas menores que não são listadas. Então, eu acho que realmente é uma empresa muito barata pelo que ela tem aqui, tá? Ainda tem uma captura de potencial que o pessoal fala de abertura de capital da Automob, né? Então, por exemplo, se eventualmente a Automob listasse suas ações em bolsa, poderia ser um ganho aí de entrada de caixa na Simpar, tá? Então, poderia ser um dos motivos pela qual a empresa se tornaria mais eficiente, né? Diminuiria a alavancagem. Pode ser um case bem interessante. Vale lembrar também que nesse cálculo ali que eu fiz de dívida líquida sobre EBITDA, a gente não está considerando quanto vale individualmente essas empresas aqui que não estão listadas, tá? Então, realmente, me parece muito interessante esse case. Sugiro que vocês estudem um pouco mais no detalhe como funciona o Grupo Simpar, beleza? No mais, esses foram os resultados do terceiro trimestre, tá? Queria lembrar vocês agora no final, pedir para você se inscrever nesse canal. Realmente, com o nível de detalhe que a gente traz aqui, é difícil ver esse tipo de conteúdo no YouTube. E lembrar vocês também que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos, então se você tiver interesse em aprender a investir ou que tenha uma carteira personalizada de investimento para vocês, manda mensagem para mim, primeiro link na descrição, você vai poder entrar em contato comigo, a gente pode conversar um pouco melhor sobre a mentoria e sobre a consultoria. Muito obrigado para você que ficou até o final, desejo a você ótimos investimentos.